Sabe quando você acha que já viveu de tudo dentro de um relacionamento? Quando acha que já conhece o outro de olhos fechados? Pois é, eu achava. E hoje, eu tô aqui, misturada entre o riso e a vergonha, tentando entender se fiz besteira, ou se apenas me defendi de um joguinho que começou sem eu pedir. Eu e o Lucas estamos juntos há mais de 6 anos. Uma vida. Passamos por altos, baixos, tempestades e primaveras. Ele é o tipo de cara que tem aquele trio inseparável de amigos desde moleque. O Dudu, o André e o Jefferson. Eles se tratam como irmãos. E confesso que no início eu achava até fofo isso. Sabe aquele laço de infância que resiste ao tempo? Era isso. Durante anos eu convivi com eles. Nos rolês, nos churrascos, nas madrugadas jogando conversa fora. Sempre com respeito, sempre de boa. Mas com o tempo percebi alguns olhares. Um incômodo disfarçado de elogio. Começou com o André. Você tá cada vez mais linda, hein? O Lucas tem sorte demais. Eu ri, desconversei e tentei relevar. Mas aquilo começou a se repetir. Com olhares demorados demais, comentários atravessados. Até que um dia tive que contar pro Lucas. Amor, o André tá passando um pouco do ponto. Tá me elogiando demais e não é de forma normal. Sério? Poxa, ele nunca foi assim. Mas vou ficar atento. Depois disso, o clima esfriou um pouco entre mim e o André. Ele deu uma recuada, mas nunca me pediu desculpa nem nada. Deixou no ar, sabe? O tempo passou. Em 2023, eu e o Lucas tivemos uma crise forte. Foram 2 meses separados, cada um no seu canto, tentando entender o que queria da vida. Eu chorava muito, mas ao mesmo tempo sentia uma liberdade estranha. Era como se por alguns momentos eu conseguisse respirar. E foi nesse intervalo que o Jefferson, outro do grupinho dele, começou a se aproximar, de um jeito que, sinceramente, me deixou desconfortável. Você merece alguém que te valorize mais, que perceba o que tem ao lado. Você sabe que isso é errado, né? Você é praticamente irmão dele. Mas e se eu disser que eu sempre te olhei diferente, desde o início? Me deu um nó na garganta. Eu não cedi. Deixei claro que não ia acontecer nada, mas aquilo mexeu comigo. Eu estava vulnerável, carente, e sendo protegida justamente por quem devia me respeitar como amiga. Foi duro. Quando eu e o Lucas decidimos voltar, eu contei. Não tudo, mas o suficiente. O Jefferson também tentou se aproximar, durante nossa pausa. Só tô sendo sincera. Não acredito. Caramba, e são meus amigos de infância. Isso me mata por dentro. A partir disso, o grupo começou a se distanciar. Os encontros diminuíram. A confiança dele nos amigos também. Ele não chegou a brigar diretamente com nenhum deles, mas se afastou. E eu senti culpa, não por algo que eu fiz, mas por ter sido o alvo. Como se minha presença tivesse sido o estopim para uma amizade de anos estremecer. Em abril de 2024, o Lucas recebeu uma notícia que mudou tudo. Foi aprovado numa bolsa de estudos para Portugal. Um projeto lindo, importante, e que ele sonhava fazia tempo. Eu o apoiei de todo o coração, mesmo com o medo da distância. Vai, amor. Realiza teu sonho. A gente aguenta. Ele viajou. E no meio da empolgação, ele simplesmente não se despediu dos amigos. Nenhum deles. Nem mensagem. Nem um tchau. Semanas depois, eles vieram até mim. Ué, o Lucas viajou e nem avisou? Cadê ele? Eu fui curta e grossa. Não queria conversa. Perguntem a ele. Eu não sou assessora dele, não. Mas o que veio depois, eu juro, me pegou de surpresa. E foi aí que comecei a me perguntar se fiz certo. Na semana do Dia dos Namorados, eu tava tentando segurar a saudade. A gente fazia chamadas de vídeo sempre que dava, trocava mensagens com coraçãozinhos, fotos do dia. Mas a verdade é que a presença dele fazia muita falta. Não era só o beijo, o carinho. Era o silêncio compartilhado, o cheiro, o toque. E foi num dia aparentemente normal que tudo virou de cabeça para baixo. Cheguei do trabalho, abri a porta de casa e dei de cara com 2 buquês. 2. Lindos, exagerados, cheios de rosas vermelhas. Achei que fosse do Lucas, claro, mas quando olhei os cartões, quase deixei cair da mão. O primeiro, sem assinatura, só dizia: "Pra te lembrar que aqui perto ainda tem quem te admire." O segundo, nem a distância dele consegue esconder o que sempre esteve na sua frente. Eu congelei. Fiquei parada no corredor, olhando aquelas flores como se fossem bombas, o coração acelerado, a mente cheia de perguntas. Era sério isso? Os 2 resolveram mandar flores no mesmo dia? Isso era coincidência? Ou provocação? Estavam me testando? Queriam causar? Sentei no sofá, peguei o celular e abri o Instagram. Na hora me veio uma ideia, um impulso, talvez. Era provocativo? Era. Mas naquele momento eu tava com raiva. Me senti usada, invadida, desrespeitada. Tirei uma foto com os buquês. Fiz carão,
Botei um filtro bonitinho e escrevi: mesmo distante, fazes-me feliz. Amo-te. Marquei o Lucas, postei e larguei o celular. Não disse nada diretamente, mas deixei a indireta clara. Minutos depois começou. O telefone tocando sem parar. Eu não atendi. Dei risada. Parecia piada de mau gosto. Mas no fundo, eu tava tremendo. Não de medo, mas de indignação. Eu, pra mim mesma. Eles têm coragem de tentar isso? Justo comigo. E justo agora. Eles não comentaram na foto. Não curtiram. Não mandaram mensagem. Só ficaram insistindo nas ligações. Eu desligava todas, uma por uma. E a cada toque, meu sangue fervia mais. Fiquei me perguntando: por que agora? Por que insistem? Eles me veem como o quê? Como um troféu que ficou largado. Fiquei com uma mistura de raiva e pena. Decepção mesmo, porque um dia eu confiei neles. Ri junto. Contei segredos. E agora, estavam se portando como se eu fosse alvo livre. Quando o Lucas me mandou mensagem no direct, meu coração apertou. Amor, vi tua foto. Que flores são essas? Engoli seco. Pensei 1000 vezes antes de responder. Não são tuas? Claro que não. Quem te mandou? Acho que teus amigos resolveram se declarar de vez. A resposta dele demorou. E eu fiquei ali, encarando a tela, imaginando o que passava na cabeça dele. Minutos depois veio. Você tá bem? Só tô cansada disso tudo. Sério, ele não insistiu. Apenas mandou um áudio que eu guardei até hoje. A voz dele trêmula, tentando manter a calma. Eu não sei o que pensar. Isso tá me matando por dentro. São meus amigos de infância, minha base. E agora isso? Promete que vai se afastar deles de vez? Eu respirei fundo, porque não era justo isso ser jogado sobre mim. Eu não provoquei ninguém. Eu apenas reagi. Mesmo assim, respondi com o que meu coração mandava. Eu já me afastei faz tempo. Só tirei uma foto e marquei você, porque na minha cabeça, essas flores vinham de quem eu amo. Não dos que querem te apunhalar. Ele visualizou. Não respondeu mais naquele dia. E eu fiquei ali, no sofá, cercada por rosas, me sentindo num campo de guerra. Uma guerra silenciosa, suja e covarde. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitada olhando pro teto, pensando em tudo. No passado, nos amigos, nas entrelinhas. Pensando se eu tinha cruzado alguma linha, ou se era apenas vítima de um jogo que eu nunca quis jogar. Acordei com notificações no celular. Entre elas, uma me fez estremecer. Então você escolheu expor? Foi essa a sua forma de dar recado? Li e reli aquela frase. Tão passivo-agressiva, tão cínica, tão suja. Vocês me mandam flores escondido e querem o quê? Silêncio? Complacência? Era só um carinho, nada mais. Você que distorceu. Engraçado. Vocês sempre aparecem quando ele não tá por perto. Isso pra mim não é carinho, é desrespeito. Eu mandei essa resposta com as mãos tremendo. Era como se eu estivesse me libertando de uma sensação que ficou presa na garganta por muito tempo. Um tipo de abuso emocional disfarçado de elogio. Uma invasão disfarçada de gentileza. Minutos depois foi o Jefferson. Você não precisava jogar assim. A gente nunca foi desrespeitoso. Nunca foi? Você me fez propostas quando eu tava separada do Lucas. Você passou dos limites e sabe disso. Eu só falei o que sentia. Não forcei nada. Você podia ter ignorado e ponto. E eu ignorei. Vocês que insistem. E agora ainda querem me culpar por se exporem. Era inacreditável. O nível de cinismo, de inversão. Eles realmente estavam tentando me fazer sentir culpada por algo que eles provocaram. Eu só reagi. E mesmo assim, parecia que a culpa de novo caía em mim. Desinstalei o Instagram naquele dia. Não queria mais ver curtida, comentário, nada. Bloqueei os dois. Não queria papo. Mas o peso no peito não ia embora. Fiquei pensando em tudo que construí com o Lucas. Em como nossos caminhos estavam entrelaçados por mais de 6 anos. Em como esses amigos acompanharam boa parte da nossa história. E mesmo assim foram capazes de fazer isso. Sem um pingo de remorso. Comecei a repensar tudo. Será que ele sabia quem realmente eram esses caras? Será que se sentia culpado por tê-los afastado da própria vida? Ou será que preferia fingir que nada disso aconteceu? Naquela semana, o Lucas não me ligou. Nem respondeu mais mensagens. Só um silêncio doloroso. E eu comecei a achar que o problema agora era eu. Que talvez ele tivesse interpretado tudo errado. Que aquela foto tivesse soado como provocação. Ou pior, como traição. Minha cabeça virou um turbilhão. Será que eu devia ter falado com ele antes de postar? Será que exagerei? Será que ele vai acreditar neles? E é nessa hora que a gente percebe como é frágil o amor à distância. Um gesto mal explicado, uma ausência, uma insegurança. E tudo pode ruir.
Eu queria gritar, explicar, me justificar, mas também queria que ele me conhecesse. O suficiente para entender que aquilo foi um grito de socorro, que eu estava cansada, que só queria paz. E no meio desse caos, recebo uma ligação da mãe dele. A gente sempre se deu bem, mas aquele toque me gelou por dentro. Filha, tudo bem? O Lucas tá estranho. Me ligou chorando essa madrugada, mas não quis contar o motivo. Aquele momento me quebrou. Saber que ele estava mal, longe, sozinho. Saber que talvez, em algum nível, ele achava que eu tinha feito algo errado, quando, na verdade, eu só estava tentando me proteger da falta de respeito de 2 falsos irmãos. Tia, fala pra ele que eu amo ele, que ele não precisa fugir de mim. Só conversar, só me ouvir. Ela prometeu falar com ele, e eu fiquei ali esperando. De novo, mas dessa vez com o coração mais apertado do que nunca. 2 dias depois, o Lucas finalmente me mandou uma mensagem. Curta, direta, mas que mudou tudo. A gente pode conversar? Em chamada. Respondi na hora, coração acelerado. Mãos frias, medo do que viria, medo do silêncio, mas mais ainda das palavras. A chamada tocou. Atendi, e ele estava lá. Cabelo bagunçado, olheiras fundas, voz embargada. Eu não queria sumir. Só precisava pensar. Eu te amo. Mas doeu. Doeu muito ver aquela foto. E mais ainda, saber que foi com flores deles. Eu respirei fundo. Engoli o choro. Eu nunca desejei aquilo, Lucas. Eu cheguei em casa, vi as flores e meu coração acreditou, por um instante, que tinham vindo de você. Quando percebi de quem era, me senti invadida, usada, desrespeitada. E mesmo assim, eu quis transformar aquele momento em algo bonito, te homenagear, mesmo sem saber. Ele não falou nada por alguns segundos. Só passou a mão no rosto. Depois disse: Eu te conheço. Eu sei que você não faria isso por mal. Eu só me senti traído. Não por você, mas pela vida. Pelas pessoas que caminharam comigo desde moleque. E ali, pela primeira vez, nós 2 choramos juntos, em silêncio, com a câmera ligada, a distância separando nossos corpos, mas não as lágrimas. Foi ali que a gente entendeu que, às vezes, o problema não é o amor, mas tudo que gira em torno dele. A amizade dele com aqueles 2 tinha morrido ali, não por minha culpa, mas pelas escolhas que eles fizeram. E isso doía nele mais do que qualquer outra coisa. Sabe o que mais me machuca, Lucas? É que eu fiquei com medo de te perder por algo que eu nunca busquei. Eu fui honesta, desde o começo. Te alertei, me afastei. E mesmo assim, parecia que a culpa era minha. A culpa não é tua, e nem é minha. Mas a vida é assim. Às vezes ela quebra a gente por dentro, só pra ensinar quem realmente importa. Depois daquela conversa, muita coisa mudou. A confiança precisou ser reconstruída, tijolinho por tijolinho. A insegurança ainda bate às vezes, mas agora a gente conversa. Explica, não guarda. Os amigos nunca mais apareceram. Nenhum pedido de desculpa, nenhuma explicação. Sumiram. E sinceramente, melhor assim. Hoje, olho pra trás e percebo que fiz o que estava ao meu alcance. Me defendi sem agredir. Reagi sem provocar. Fui fiel a mim, ao meu relacionamento. E até a história deles. Mais fiel do que eles próprios foram. Moral disso tudo? Nem todo mundo que chama você de família realmente te protege como tal. E às vezes quem te trai não é o inimigo. É aquele que conhecia seu endereço, sua rotina, e mesmo assim escolheu te atingir. Hoje o Lucas ainda tá em Portugal. A saudade continua. Mas com ela veio algo novo, confiança. A gente sabe o que viveu, o que superou, e o que não merece mais carregar. E se você me perguntar se eu faria diferente, talvez sim, talvez não teria postado. Mas no fundo, se não fosse aquela foto, muita coisa ainda estaria escondida. Às vezes é preciso escancarar para enxergar quem realmente está do seu lado. E sobre a pergunta que eu me fiz lá no início, fiz mal? Hoje eu respondo com clareza. Fiz o que precisava ser feito para abrir os olhos de quem eu amo. E isso nunca é errado. Relatos de traição.